Meus irmãos, graças e paz do Senhor. Parece que melhorou aqui, ó. Deus abençoe. Pastor Márcio fez uma surpresa para mim recentemente. Vocês estão sabendo disso, né? Eu completei 45 anos de vida e já estava programado lá para o presbítero Del pregar. Foi domingo retrasado, dia 9 de fevereiro. E aí, de repente, eu vejo subir na rampa da nossa igreja. E aí eu descobri que surpresa agradável fizeram lá por mim, e para toda a igreja. Acho que nem a igreja também sabia, não. Era de surpresa para todo mundo, pastor Márcio. Gratidão, tá? No dia do meu aniversário, levar o meu amigo reverendo Márcio. Estou vendo aqui o pastor Jean, de longas datas e de muitas histórias do seminário. Mando meu abraço para o pastor Paulo, se ele estiver assistindo agora. Saudade, Deus abençoe, saúde completa e perfeita, meu amigo pastor Paulo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Está ali me acompanhando o Kennedy, o diácono Maurício e o futuro legendário o Edson. O Kennedy também é futuro legendário e o Maurício também é futuro. E Giane está ali acompanhando o Edson, seu marido, me acompanhando também, servos fiéis e dedicados lá na IPRV. Então, mesmo assentados com toda a reverência, nessa segunda-feira do encorajamento, eu quero agradecer à Igreja Presbiteriana do Cariru. No sábado e na sexta nós tínhamos mais de 15 oficiais aqui presentes, dentre outros homens em treinamento, com o pastor Amauri, reverendo Robson Grangeiro, e eu fiquei sabendo que foi um final de semana extraordinário. Foi ou não foi, meus irmãos? Olha que nós participamos só na sexta e no sábado. Estou imaginando como que foi o domingo. Nessa oportunidade, essa semana ainda, eu quero assistir pela transmissão. Reverendo Robson Grangeiro, muito experiente. Pastor Amauri, presidente da APMT, dispensa apresentação e comentário. O meu desejo, meus irmãos, é que nesta noite a palavra de Deus continue nos alimentando, nos ajudando, nos fortalecendo, nos encorajando. É a segunda do encorajamento, tá certo? A palavra de Deus vai nos encorajar nessa noite. O versículo 1 em diante diz assim a palavra do Senhor: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós,
para que a graça, multiplicando-se, torne-se abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta, feche os seus olhos um pouquinho. Senhor, obrigado porque o Senhor já falou conosco na leitura das Escrituras e agora pedimos que o Senhor fale conosco na exposição delas. Abra, Senhor, a nossa mente para que possamos compreender, os nossos ouvidos para ouvir a sua voz, o nosso coração, meu Deus, para receber a tua palavra, e que o nosso coração seja essa terra fértil, onde essa palavra vai multiplicar 30, 60 e a 100 por um. Inclina, Deus, o nosso coração para obedecer a sua palavra, em o nome de Jesus, amém. Meus irmãos, que texto maravilhoso, e que texto oportuno para uma segunda-feira de encorajamento, que texto propício para o mês de fevereiro, aniversário dessa igreja, estou correto? 47 anos como igreja presbiteriana organizada aqui no Cariru. Esse texto é um texto de encorajamento. Se você perceber, o versículo 1, Paulo diz assim: não desfalecemos. No meio do capítulo, no versículo 8, ele termina dizendo: não desanimamos. No final do capítulo, ele termina no versículo 16, as partes final, dizendo: não desanimamos. E faz parte da hermenêutica, a arte de interpretar as Escrituras, que essas repetições são intencionais para revelar a nós a intenção do apóstolo Paulo neste capítulo. E a intenção do apóstolo Paulo é dizer as razões por que nós não desanimamos. E meus irmãos, venhamos e convenhamos, se tinha alguém que teve oportunidade para desanimar, para desfalecer, para desistir, para abandonar a sua missão, foi o apóstolo Paulo. Quantas pressões vieram sobre a vida dele? Você lembra daquele texto quando Paulo diz assim: eu vivenciei de perto espancamentos, açoites, noites insones, prisões, naufrágios, tumultos, oposição ferrenha dos judeus, o seu próprio povo, oposição dos gentios, e no final Paulo acrescentava: e ainda pesa sobre mim a preocupação diária pela igreja do Senhor. Quanta pressão sobre a vida de um homem! Mas graças a Deus, o que nos chama a atenção é que, não obstante tudo o que Paulo passava, pela graça de Deus, ele pôde escrever: não desanimamos. Por que, meus irmãos, o apóstolo Paulo pôde dizer que ele não desanimava? Eu quero que você acompanhe comigo. Algumas razões muito simples, mas não simplórias. Razões reais e muito robustas, para nós também nunca desanimarmos. Versículo 6 e versículo 7. Paulo vai dizer que das trevas resplandecerá a luz, e ele está fazendo uma transição, e no versículo 7 ele diz assim: temos, porém, este tesouro de valor inestimável dentro de nós. Porque Paulo não desanimava da sua missão, do seu propósito, da obra que tinha que fazer, e porque nós, como igreja, jamais iremos desfalecer, porque nós temos dentro de nós um tesouro inestimável, e o tesouro é o próprio Senhor Jesus Cristo. O tesouro é aquele ouro puro refinado que é descrito em Apocalipse. Vocês precisam de colírio para os olhos
e vocês precisam de ouro puro refinado. O ouro puro refinado é também o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos o próprio Senhor Jesus, nós temos o evangelho do nosso Senhor Jesus, e o evangelho puro, essencial, verdadeiro, ele é um tesouro inestimável dentro desse vaso de barro. Já dizia Erwin Lutz, o escritor americano, o poder do evangelho está na sua pureza. Se nós acrescentamos, diminuímos. Se misturamos, diluímos. O poder do evangelho está na sua pureza. E Paulo está dizendo assim no versículo 3, Deus sabe da nossa intenção, nós não estamos fazendo mercado do evangelho, nós não estamos negociando o evangelho, nós estamos pregando esse evangelho verdadeiro, puro, refinado, que é um tesouro dentro de um vaso de barro. Temos ainda o Espírito Santo de Deus, habitando, hospedando, morando, residindo, tabernaculando. Nós temos o Espírito que ressuscitou a Jesus dentre dos mortos, presente dentro de nós e agindo no meio da igreja. Nós temos um tesouro incomparável. Por isso que nós não desanimamos. Nós não desanimamos, meus irmãos, porque o Espírito Santo, todos os dias ele nos encoraja, ele nos fortalece, ele é o nosso advogado, ele é aquele que está ao nosso lado para nos sustentar, e é ele que sustenta a igreja. Paulo está dizendo, nunca vou desanimar, não desanimamos, por causa disso tudo que está dentro de nós, vasos de barro que somos, todas essas bênçãos combinadas e misturadas, é o grande tesouro precioso que temos. Diante disso, meus irmãos, eu quero fazer uma breve aplicação. Já que nós temos um tesouro tão inestimável, tão maravilhoso, tão rico como este, nós não vamos abrir mão desta riqueza por nenhuma bugiganga que Satanás venha nos oferecer. Nós não vamos trocar o nosso direito de primogenitura por um prato de sopa. Nós não vamos trocar e nem negociar o tesouro do evangelho pelas quinquilharias deste mundo, pelo lixo das teologias nefastas e heréticas. Nós temos um tesouro precioso, que é o evangelho. E quando perguntaram a Spurgeon, ele disse, o mesmo evangelho que Calvino pregou, e que Agostinho pregou, e que Paulo pregou, este é o evangelho que eu prego. E meus irmãos, este evangelho puro e simples é um tesouro inestimável, razão porque nós nunca desanimamos. O texto continua dizendo, e o apóstolo Paulo apresenta logo no versículo adiante, por que ele não desanimava? Versículo 10 e versículo 11, ele diz assim, nós temos um propósito inigualável, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Para quê? Olha o propósito. Você acompanhou no versículo 10? Aparece essa expressão para quê na sua Bíblia? Aparece? Sim? Para quê? E aqui está o propósito. Para que também a sua vida, a vida de quem? De Jesus, possa se manifestar em nosso corpo. Me lembrei de uma frase do Dr. Russell Shedd. Não é bom guardar para si o que temos de melhor. Dr. Russell Shedd foi uma influência muito grande na minha vida. Eu tive o privilégio, com 17 anos, de ir no Congresso de Avivamento, que estava acontecendo na primeira igreja presbiteriana de Governador Valadares. E ali o Dr. Russell Shedd estava ministrando, e Deus usou a vida do Dr. Russell Shedd para confirmar um chamado na minha vida. Anos depois, Deus me deu o privilégio de escrever um livro, e o Dr. Russell Shedd me deu o privilégio também de ter o meu livro não somente lido por ele, mas recomendado por ele também. E eu sou grato a Deus pela vida do Dr. Russell Shedd e os livros que ele deixou, sua Bíblia comentada, como nós somos gratos a Deus
pela vida desse servo dedicado que já está na glória do Senhor. Preste atenção na frase dele: não é bom guardar para si o que temos de melhor. Paulo está dizendo: nós recebemos o melhor de Deus. Nós temos Jesus, nós temos o Evangelho, nós temos a palavra de Deus. Não é bom guardar para nós o que temos de melhor. Nós temos um propósito: manifestar Cristo no meio da sociedade. Jesus te dá um coração novo, o transforma num homem novo, lhe concede um novo espírito, lhe conduz por um caminho novo, lhe oferece um novo sentido e um novo propósito para a sua vida. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você manifestar Cristo Jesus. Este é o propósito. Meus irmãos, por este propósito vale a pena viver. Por este propósito vale a pena até morrer. Por todos os meios e por todos os modos, manifestar Cristo Jesus. O que é manifestar Cristo Jesus? É evidenciar Cristo Jesus através da nossa vida. Dizem que os 2 dias mais importantes da nossa vida são o primeiro dia que nós nascemos, o segundo dia que nós descobrimos o porquê nascemos. Se você ainda não descobriu o propósito da sua vida, descubra hoje. O propósito da sua vida é você ser sal que vai salgar, vai ser luz que vai brilhar, é manifestar através do seu corpo Cristo Jesus que está vivo todos os dias. E Paulo, em Atos capítulo 20, no versículo 24, ele diz assim: eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo, a não ser que seja para eu cumprir o ministério que Cristo me deu para realizar. Deus me deu a graça, meus irmãos, de completar 45 anos de vida, como eu compartilhei aqui agora há pouco. Fala a verdade, não parece, né, meus irmãos? Parece que tem muito mais, eu sei. E eu me lembro todo dia, toda vez que eu completo o ano de vida, eu oro a Deus esse texto: Senhor, não considero a minha vida preciosa demais para mim mesmo, a não ser que através da minha vida, do meu corpo e da minha saúde, eu possa por todos os meios e por todos os modos manifestar Cristo Jesus. O evangelho mais lido é o 5º evangelho. Não é Mateus, não é Marcos, não é Lucas, não é João. O evangelho mais lido é o 5º evangelho, é a nossa vida. As pessoas veem como nós andamos, como nós dirigimos, como nós cumprimentamos as pessoas. As pessoas veem as nossas ações, as nossas reações, e através de nós elas têm que enxergar Jesus. Hoje pela manhã, como um bom atleta, eu estava lá na academia, estava cuidando da minha saúde, pastor Márcio. Você sabe que você faz parte dessa história. Quando eu vivia uma vida muito sedentária, o pastor Márcio falava assim: hoje eu corri 10 quilômetros. Eu estou correndo 10 quilômetros, pastor Maurílio. Eu falei assim: um dia, quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. E aí eu comecei a cuidar bem da saúde. Nós temos que cuidar bem da saúde para que nós possamos viver muitos anos e dar muitos frutos para a glória do Senhor. E lá na academia uma pessoa me reconheceu e falou assim: pastor, o senhor por aqui? Eu falei assim: você também por aqui? Eu também não te vejo. Ela falou assim: eu estou voltando para a academia para eu cuidar da minha saúde. Ontem eu estava lembrando do senhor, pastor. Eu falei: ai, que coisa boa, por que você estava lembrando? Ontem eu pensei: eu estou desigrejado, eu não vou em igreja nenhuma mais, por que eu não vou na igreja do pastor Maurílio? E eu falei assim: hoje nós estamos nos encontrando aqui na academia, Deus tem um propósito nisso? Eu falei com ela: quinta-feira eu te espero, 19h30. E no domingo, 18h30. E nós continuamos fazendo exercício e conversando, mais conversamos do que fazemos exercício, porque depois ela começou a se emocionar e as histórias se aprofundaram. E assim, na academia, num campo de futebol, indo na padaria, andando numa praça, encontrando com as pessoas. Por todos os meios, por todos os modos, você pode fazer Cristo Jesus manifestado. Quem está me entendendo diz amém.
Você pode ser sal que vai salgar. Você pode ser luz que vai brilhar. Este é o propósito. E repare que o apóstolo Paulo diz assim, que no versículo 11, porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus, mais uma vez ele repete o propósito, a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. E no versículo 10 ele diz assim, em nosso corpo. E se você se lembra, para o apóstolo Paulo, a figura principal da igreja era o corpo. Ele usou a ilustração da família como igreja, por isso que nós nos chamamos uns aos outros de irmãos. A família é uma ilustração da igreja, mas a principal figura que o apóstolo Paulo usava para descrever a igreja era o corpo. Cristo é o cabeça, o líder e a cabeça do corpo, e o corpo é a igreja do Senhor. O que Paulo está dizendo é que já que Cristo precisa ser manifestado no corpo, a igreja, nós como povo de Deus, podemos fazer Cristo mais conhecido. Esteve aqui na sexta-feira o presidente da Agência de Missões Transculturais, reverendo Amaury. E eu me lembro anos atrás falando com a igreja, nós temos 154 famílias de missionários. Ele já atualizou aqui na sexta-feira. Hoje são mais de 300 famílias de missionários na PMT, espalhados por 5 continentes. E meus irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo à igreja, o corpo de Cristo, importa que Cristo seja manifestado no templo, nas casas, nos grupos de crescimento, nos trabalhos sociais, por todos os meios, por todos os modos. É por isso que nós estamos aqui. Nós não somos um fim em nós mesmos. A igreja não é um fim em si mesmo. Não somos um clube de amigos, um clube social para se encontrar no final de semana. A igreja existe para revelar o Senhor Jesus no meio da sociedade. Este é o propósito inigualável. Este é o propósito da nossa vida. Foi para um momento como esse que Deus te colocou nessa igreja. Eu me lembro de Mardoqueu dizendo para a rainha Esther, se você ficar calada numa ocasião como esta, socorro e livramento virão de outra parte, mas você e sua casa morrerão. Quem sabe se não foi para uma ocasião como esta que Deus te colocou como rainha? Quem sabe não foi para uma ocasião como esta que Deus te colocou nessa igreja? Quem sabe não foi para uma ocasião como esta que Deus te colocou nessa geração? A geração que possivelmente verá a volta de Cristo Jesus. Porque o Evangelho tem chegado até os confins da terra. E este Evangelho será pregado em todas as nações e então virá o fim. Por último, meus irmãos, por que nós não desanimamos? É porque nós temos uma recompensa inacessível. Nós temos um galardão, nós temos uma grande recompensa. Olha a sua Bíblia, o versículo 14, o mesmo Deus que ressuscitou a Jesus, também nos ressuscitará. A vida não termina aqui. Hoje eu estava fazendo um funeral, e lembrando os familiares do seu Hugo, um homem que abriu as portas da sua casa para receber um pequeno grupo, porque o seu filho que é presbítero mora em cima, mas muitas vezes ele não participava, foi resistente ao Evangelho, até que veio uma enfermidade e durante 8 meses ele lutou com a enfermidade. Nós lutamos em oração pela vida, pela alma dele, pela cura dele, até que nos dias finais do hospital ele se rendeu a Jesus. Louvado seja Deus. Valeu a pena a oração, valeu a pena a intercessão, valeu a pena todas as mensagens e as pregações do Evangelho que ele ouviu. Chegou o momento que ele se quebrantou, recebeu a Jesus e partiu para a glória. Porque o cemitério não é o final do crente, não é o fim. Ele diz assim, ele nos ressuscitará e nos apresentará a ele juntamente com vocês. O versículo 17, ele diz assim, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno
peso de glória. Por isso que nós não desanimamos. Jesus não só dá um coração novo e um propósito novo, Ele nos dá uma nova disposição, uma nova alegria, e ainda promete novas vestes, nova identidade, uma nova cidadania, e ainda garante novos céus, nova terra. Louvado seja Deus. Eu estava relendo recentemente um clássico da literatura cristã, Peso de Glória, de C.S. Lewis. E tem um momento que C.S. Lewis diz que todo o esforço deste mundo e todo o marketing tem sido empenhado para confundir, para nos convencer que este mundo é o nosso bem. E não é verdade, meus irmãos? Quanta propaganda, milhões têm sido investidos para convencer você que o maior bem que você tem está aqui nessa terra. A sua segurança financeira, o seu ajuntamento patrimonial, os seus bens, a sua renda passiva, a sua renda ativa. Milhões são investidos em propagandas para nos convencer que o nosso melhor está aqui, até que a gente lê as Escrituras e descobre que, na verdade, a nossa cidade, o nosso maior bem está na Jerusalém celestial. E os crentes precisam ser relembrados disso, que o mundo não é o nosso fim, que o nosso maior bem não está aqui, que há uma pátria nos esperando. Nós precisamos ser relembrados, meus irmãos, que há coisas muito mais maravilhosas e extraordinárias nos aguardando no céu. Por isso nós não desanimamos. Lembre, quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta, ele já tinha passado por aquela experiência de chegar até o terceiro céu. Eles consideravam o primeiro céu o céu das nuvens, o céu das aves. Então eles consideravam o segundo céu, o céu mais distante, o céu das estrelas, dos astros, o céu longínquo. Então naquela cultura eles consideravam o terceiro céu o acesso a Deus. E Paulo diz assim: eu não sei se no corpo ou fora do corpo, mas eu estive lá. Eu vi coisas espantosas, maravilhosas, que Deus não me permitiu compartilhar. Sabe o que o apóstolo Paulo viu? Ele viu tudo o que está preparado para os crentes. Ele viu tudo que está preparado para aqueles que seguem e para aqueles que servem a Jesus. Por isso ele disse à igreja de Corinto: o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Meus irmãos, o trabalho dessa igreja, o trabalho da IPRV, não é em vão. Jesus diz em Mateus capítulo 10, que até um copo d'água dado em nome dele a um dos seus discípulos não será esquecido. Se até um copo d'água vai ser contado, quanto mais todos os nossos esforços, toda a nossa dedicação, toda a nossa contribuição fiel, sistemática, generosa, todo o nosso investimento missionário, tudo que temos feito para que Jesus seja conhecido entre as nações, como diz o apóstolo Pedro, nós devemos apressar a volta de Jesus. Em Hebreus capítulo 6, versículo 10, diz assim: Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que vocês têm demonstrado, porque vocês serviram e vocês ainda servem o Senhor. Meu Deus, é por isso que eu não desanimo, meus irmãos. Pastor Márcio, cada igreja com a sua realidade. E o pastor Márcio conhece a realidade da nossa igreja, a realidade financeira. E com muito sofrimento, e muito desafio, muita abnegação, e sob muita crítica, Jesus nos deu uma orientação: eu quero que vocês investem mais em missões. E nós investimos em 2023 R$150 mil na obra missionária. Isso é muito para nós, vocês não fazem ideia.
E em 2024 nós enviamos 181 mil reais, 20% a mais. Isso é muito para nós, vocês não fazem ideia. E agora em 2025 eu dei um desafio para a igreja, mais 20%. Vamos enviar 218 mil reais para missões. Só Deus pode nos ajudar. Através da generosidade, do abrir do coração e do bolso dos irmãos, nós vamos investir mais em missões. Mas sabe que o Espírito Santo de Deus vai me confirmando e me consolando? É isso mesmo que eu quero. Eu quero que a igreja invista mais. Nós temos conforto. Nossa igreja também tem ar-condicionado, nós temos salas, nós não temos a perseguição do evangelho ainda, como outros missionários estão sendo perseguidos, ainda não tem sido exigido de nós a comprovação do evangelho por meio da nossa vida ou do nosso sangue. Então nós estamos investindo mais, porque haverá uma recompensa celestial. Termino, meus irmãos, com essa frase de Jim Elliot, um missionário aqui na floresta amazônica, pelo lado da Colômbia. E Jim Elliot morreu pregando o evangelho, foi morto pelos indígenas. E ele dizia assim: viva de tal maneira que quando a morte chegar, você não tenha nada mais a fazer senão partir. Meus irmãos, nessa segunda-feira de encorajamento, eu quero dizer aos irmãos que nós não podemos jamais desanimar, nem desistir de fazer a obra do Senhor. Nós temos um tesouro incomparável, inestimável. Nós temos um propósito inigualável. E nós temos uma recompensa imarcessível, que não se perde, que não se corrompe, que não murche. Por isso, o que estiver ao nosso alcance para fazer o evangelho conhecido, façamos. Nós só temos uma vida para viver aqui. Nós teremos a eternidade inteira para desfrutar das conquistas, mas só temos uma vida para conquistar para Cristo. E se é para Jesus, e se Jesus vai ser glorificado e vai ser honrado, nós vamos até as portas do inferno, até chegarmos aos portais celestiais. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Muito obrigado, Senhor, pela vida dessa igreja. Eu quero louvar o Senhor, meu Deus, pela visão que o Senhor deu à igreja presbiteriana do Cariru, a visão que o Senhor nos deu como igreja presbiteriana Recanto Verde. Eu quero agradecer ao Senhor, Deus, o privilégio de fazer parte do reino do Senhor, da obra do Senhor, de investir na causa missionária, de abraçar, de amar os missionários, de sustentar, de orar por eles. Obrigado a Deus por este propósito maravilhoso de fazer Cristo Jesus manifestado. E desde já eu te agradeço por toda a recompensa que está aguardada para nós no céu. De tal modo, ó Deus, que até mesmo as mais difíceis tribulações podemos considerar como leve e momentânea. Obrigado, ó Deus, por todas as suas promessas. Continue, ó Deus, abençoando a tua igreja, reverendo Márcio, o reverendo Jean, o pastor Paulo, toda a liderança desta igreja. Abençoe, ó Deus, obrigado pelos 47 anos, continue levantando o teu exército deste lugar, para que até a volta de Cristo Jesus, a igreja presbiteriana do Cariru, continue fazendo a diferença no Vale do Aço, como já faz. Que o teu nome seja sempre honrado através dessa igreja. Em o nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Pastor Márcio, vem aqui. Enquanto o pastor Márcio sobe o degrau, esses livros são doados para a obra missionária. Esperança para a sua família, prefaciado pelo reverendo Ronaldo Lidório e comentado pelo reverendo Hernandes. Este livro, Esperança para a sua família, é um livro evangelístico para você ler e dar de presente para a família. Toda a renda dele vai para missões. Família, graças a Deus, 50 dias de oração para a família. Quem conhece esse livro? Quem não tem esse livro ainda? Levanta a mão. Ixi, eu acho que eu trouxe pouco. Você deveria levar. E começar amanhã, 50 dias de oração pela sua família. Tem alguns exemplares lá embaixo.
eu comecei a transformar os meus cursos em apostila. Estão me cobrando, mas eu não transformei todos ainda. Este é um curso de pregação, pregue a palavra. Eu lembro quando o pastor Paulo me chamou várias vezes, pastor Maurílio, vem aqui, vamos combinar, e a agenda nunca dava. Aí eu escrevi esse curso de pregação para oficiais, para quem faz liturgia, professor de escola dominical, para quem quer aprender a desenvolver na pregação, na palestra, na interpretação das escrituras. Pregue a palavra é um curso. Então, quando você lê essa apostila, você vai reter pelo menos 80% a 90% do curso. Todo esse material, ele vai para essa causa missionária, porque quando você fizer o PIX, você vai ver que não vai para o pastor Maurílio, vai para a Igreja Presbiteriana Recanto Verde. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Obrigado, reverendo. Nós que agradecemos, pastor Maurílio, como sempre, Deus usando para nos abençoar. Temos um tesouro. Temos um tesouro. Não esqueçamos daquilo que mais precioso tem em nós. Um propósito. Temos um propósito. E temos uma recompensa. E aqui, pastor Maurílio, versículo 16, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Que maravilha, que palavra abençoada. Ainda que do lado de fora as coisas estejam ruins, como o salmista diz, pode cair 1000 de um lado, 10.000 de outro, mas eu não serei atingido, não serei abalado. É essa convicção de que temos um tesouro, um propósito, uma recompensa, que faz com que o nosso homem interior não se sinta abandonado, destruído, marginalizado, porque estamos nas mãos de um Deus fiel, estamos nas mãos de um Deus que pode. Jesus, Yeshua, o Deus poderoso, o Deus soberano, Jesus, Yeshua, Adonai Shalom, o Senhor é nossa paz. Adonai Elion, o Senhor Altíssimo,